Olá, alunos do quinto ano! Essa será a nossa segunda aula à distância. Agora nós vamos retomar o texto Como Nasce uma Língua, lá da página 179, que vocês já começaram a ler. Lembram-se? Eu vou ler e solicitar que vocês grifem alguns trechos, tudo bem? Como nasce uma língua? Em primeiro lugar, é preciso compreender que o que é idioma. É um conjunto organizado de signos linguísticos com características próprias. Além disso, ele deve ter um número razoável de falantes que o utilizem em textos de larga circulação. Explica Jarbas Vargas Nascimento, professor da PUC de São Paulo. Então, todo esse primeiro parágrafo aqui, tá? Da apostila de vocês que fala sobre o que é um idioma, eu quero que vocês grifem, tá bom? Da forma que eu marquei aqui, certinho? Geralmente, uma nova língua nasce de outra já existente, num processo que pode durar séculos. Lembram-se que em alguns momentos eu falava para vocês, a gente tem que ver a origem dessa palavra para identificar com que letra que se escreve? É justamente isso, conforme o idioma do qual ela veio, será as letras que serão utilizadas nessa palavra, tá bom? O português e o francês, por exemplo, surgiram do latim. Grifem isso também, que é muito importante nós sabermos de que língua veio o nosso idioma, tá? O português e o francês, por exemplo, surgiram do latim. Isso aqui é questãozinha típica de simulado, viu, gente? Mas também é possível que não haja uma só raiz. É o caso do alemão e do dinamarquês. Essas línguas podem ter se originado de uma forma independente, pois essas tribos nem sequer se conheciam. Afirma Góes Kaufmann, professor convidado da Universidade de São Paulo. No caso das línguas neolatinas, sabe-se que todas têm uma origem comum, porque na época do Império Romano, todos falavam o latim vulgar, língua utilizada pelas pessoas do povo, e quase ninguém estudava normas gramaticais, diz José Rodrigues Seabra, professor da USP. Com o passar do tempo, os vários povos passaram a falar dialetos diferentes, que se transformaram em idiomas próprios. Então, esse parágrafo aqui todinho também, olha, eu peço que vocês grifem para nós estudarmos de forma mais detalhada, tá bom? Hoje, o inglês é dominante, mas os especialistas acham difícil ocorrer um processo semelhante de fragmentação, porque não só o idioma é bem estruturado, como milhões de pessoas conhecem as regras gramaticais, certo? Então, aqui tem uma breve explicação de como surgem as línguas, de onde que vem o nosso idioma e um pouquinho sobre a formação das palavras mesmo, tá bom? Vale lembrar que, por exemplo, a nossa língua veio do latim, então nós só temos referências latinas na nossa língua? Não, não é, tá? Lembram que no período da colonização, o nosso país recebeu pessoas vindas de várias regiões, de vários outros países. Então, o português do Brasil é diferente do português de Portugal, do português da Angola, tá bom? Então, isso também é válido na hora de se falar sobre a origem das palavras, principalmente no nosso caso, tá bom? Lá na página 180, há uma explicação sobre o chinês, sobre o grego, o japonês, o árabe e o latim. Isso daqui vocês podem realizar novamente essa leitura só para interagir um pouquinho mais com essas línguas, tá? Daqui eu não vou cobrar nada específico não. Aí, lá na página 181, começa o nosso diálogo com o texto, que eu também já tinha pedido para vocês começarem, mas eu vou dar uma breve explicação para vocês. Lá na página 181, eu expliquei para vocês não fazerem o que eu ia explicar, lembram-se disso? Então, agora, estarei explicando para vocês a distância. O que quer dizer? Você deve ter notado que algumas palavras ou expressões do texto são pouco utilizadas em seu cotidiano. Então, propomos um desafio a você. Com a turma, localize duas delas e pesquise o seu significado. Depois, complete os espaços abaixo, correspondendo por cores, palavras e significados. Nós já começamos. Então, aqui nós temos línguas neolatinas, línguas que tiveram sua origem do latim, certo? Então, como nós não estamos
mas na nossa sala de aula eu adaptei essa atividade também. Então as palavras que eu quero que vocês coloquem aí para vocês acharem o significado são idioma. Então eu quero que vocês coloquem para mim o significado da palavra idioma, que está lá no texto que nós lemos, tá bom? E também o dialeto. O que significa a palavra idioma e dialeto? Aí, por exemplo, eu pintei a palavra idioma de vermelho. O significado da palavra idioma deve estar em outro círculo também pintado de vermelho. Fiz dialeto de azul. Então, o significado da palavra dialeto também deve ser pintado de azul lá nos círculos, tá bom? Não vou mostrar minha apostila aqui porque eu já coloquei a resposta, tá bom? Vamos para a página 182. Eu vou explicar bem rapidinho isso daqui que já era para a gente ter feito, tudo bem? Aprender a respeito do surgimento das línguas é fascinante, não é mesmo? Copie abaixo a informação dada no texto que você achou mais interessante a esse respeito. Então, vocês vão lá na página 179 e vão copiar o trecho que vocês acharam mais interessante, tudo bem? A número 3. Pense na língua portuguesa e escreva abaixo o que se pede. A palavra que você considera mais bonita, a palavra mais linda da língua portuguesa para você. A palavra que você considera mais engraçada, a palavra que você considera que mais escuta. Eu acredito que seja não, né? A palavra que você considera que mais fala. Mas por quê? O que vocês acham? Página 183. Essa daqui, gente, eu já vou passar a resposta para vocês, porque vocês dependerão dela para fazer as alternativas seguintes, tá? Um dos fatores responsáveis pela comunicação humana é a língua, um tipo de código com o qual as pessoas se comunicam e interagem. Nossa língua portuguesa nasceu do latim, uma língua bem antiga, que inclusive já nem é mais falada, tá, gente? De lá para cá, evoluiu e sofreu muitas transformações, processo natural pelo qual todas elas passam. Mas você sabia que o português é a língua oficial de outros países e não só do Brasil? Veja alguns exemplos, veja alguns deles no infográfico a seguir. O português é falado no Brasil, no Cabo Verde, Portugal, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé, Angola, Moçambique e Timor-Leste. Infográfico é um recurso gráfico que une palavras e imagens para apresentar informações. Então destaquem isso aí também, que está lá no quadrinho para vocês, tá bom? Nesses lugares, a língua é a mesma, no entanto, há algumas variedades em relação à pronúncia, ao vocabulário, à construção de frases e etc. Quer ver? Corresponde a algumas palavras da nossa língua com os nomes que elas recebem em Portugal. Então, nós vamos fazer a sequência da seguinte forma, tá? Abridor de garrafas. Nós vamos colocar o número 1, café da manhã, número 2, garoto é o número 3, ônibus é o número 4, sanduíche o número 5, trem o número 6. Autocarro, o que é autocarro? Lá em Portugal é o ônibus, então vocês colocaram aqui o número 4, comboio significa trem lá em Portugal. Sandes, meu Deus, isso é diferente, hein? Sanduíche é o número 5. Tira cápsulas é o abridor de garrafa, tá, gente? Número 1. Pequeno almoço é o café da manhã, número 2. E miúdo é garoto, número 3, tá bom? Então eu quero que vocês façam correspondência dessa forma para que vocês possam perceber essas diferenças. Embora falemos a mesma língua, há uma diferença na forma como nós nos expressamos, por se tratar de países diferentes, tudo bem? Lá na letra B da página 184, lançamos agora um super desafio. Escreva uma frase utilizando ao menos 2 das palavras do vocabulário de Portugal. Então, vocês utilizarão as palavras de Portugal. Por exemplo, autocarro, comboio, sandes, tira cápsula, pequeno almoço ou miúdo. E pegarão 2 palavras daqui e formarão uma frase tendo essas 2 palavras, ok? Escrevam uma frase utilizando ao menos
duas das palavras do vocabulário de Portugal, apresentadas no item anterior. Depois leia em voz alta para a turma, com sotaque português. Então, como nós não estamos na nossa turma, reúnam a família de vocês e façam a leitura. Talvez fique até engraçado para vocês. Uma brincadeira para vocês fazerem nesse momento que estão só em casa, tá bom? A letra C. Há também palavras estrangeiras que foram adaptadas ao português. Elas são usadas com frequência, até mesmo por você. Duvida? Então veja alguma delas. Nós temos aqui as palavras que vêm do francês, do inglês e do italiano, do árabe e das línguas africanas. Vocês escolherão duas dessas palavras para utilizarem também em uma única frase, ok? Assim nós finalizamos a nossa aula de terça-feira, tá bom? Um beijo, na próxima aula nós teremos a correção. Beijo, tchau, tchau.